Ok aí. Ok. Gente, então, oficialmente, boa noite, que bom ter vocês aqui. Acho que muitos é a primeira vez, né? Não estavam na primeira aula que a gente fez mês passado, né? Quem está aqui pela primeira vez hoje, manda um. Fala aí no chat. Ó, tem a opção também, só levantar a mão. Eu, Ou nós levanta a estávamos, mãozinha. Quem é a nós primeira estávamos vez? a primeira vez, não, nós, eu e a Rosana. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo Pergunte aos Pastores do Rota 66 de 2025. E o objetivo é que seja uma aula, que seja participativa. Vocês podem. Muitas pessoas já mandaram perguntas para a gente ao longo da semana, e nós vamos fazê-las aqui. E também é para vocês participarem. Então, se surgirem dúvidas ao longo da aula, podem mandar no chat, a gente vai conversando, a gente vai explicando, pode abrir o áudio, perguntar e comentar também, para que seja uma aula bem proveitosa. E antes da gente começar, como foi avisado lá no grupo, a gente vai ter um sorteio hoje para todas aquelas pessoas que passaram o mês de fevereiro em dia com a leitura. Isso, como vocês sabem, a gente está pegando esses nomes, né, pela enquete que vocês mesmos respondem lá todo final de semana. Então, nós pegamos essa lista de nomes e a gente vai fazer um sorteio de um livro aqui hoje. E aí, no final, a gente vai fazer um outro sorteio de um outro livro para quem está presente na aula aqui, beleza? Então, Beleza. eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu tenho de autorizar aqui. Peraí. Conseguiu? Isso, Vocês conseguiu. estão vendo, né? Aham. Espera Sim. aí. Cuidado que você vai mostrar foto da Manu aí, hein? Peraí, que agora acho que agora vai. Aí, vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Então, aqui estão todos os nomes daquela listinha do mês de fevereiro, como vocês podem ver, e aí a gente vai fazer o sorteio. Vamos ver se a pessoa está aqui. Eduardo. Eita, mas qual Eduardo que é, hein? Qual o Eduardo que é? Qual Eduardo que é? Será que tem mais de um Eduardo? Aí tem de olhar lá na lista da secretária, né? Lista da secretária. Então, eu acho que não tem nenhum Eduardo aqui na live, né? Não. Mas vamos descobrir na lista da secretária qual é esse Eduardo. Eduardo, de qualquer forma, parabéns. Você foi o ganhador do nosso sorteio de fevereiro. E o Já livro sabe, foi a Oi? já sabe que livro é? O livro foi a pastora que selecionou, né, pastora? Fala lá do livro. Pegar aquele. Ele é um livro. No primeiro sorteio, nós sorteamos o livro do Luciano Subirá, da Cultura do Jejum. E esse mês nós estamos sorteando o livro do filho do Luciano Subirá, que é do Israel Subirá. Deixa eu pegar aqui o nome dele, que a pastora é ruim de decorar nomes. Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Então, é um livro para te instigar a conhecer mais sobre a palavra e de anunciar a palavra. Vimos e ouvimos. Amém. Então é isso. E vamos começar as perguntas, gente. No último Pergunte ao Pastor, a gente estava no livro de Salmos, então foi uma aula totalmente dedicada ao livro de Salmos, e hoje nós temos vários livros. Então, o final do livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e o início de Gênesis. Então, tem muita coisa e muitas dúvidas. E nós recebemos, para começar aquecendo aí, viu, pastores? Do livro de Salmos, eu acho que o pessoal entendeu muito bem as explicações da última aula. A gente recebeu só uma pergunta. E aí eu vou fazer ela aqui para vocês, que é: por que que o salmista diz que se ele descer ao mundo dos mortos, lá estás também? Lá em Salmos 139, 7. Amém. Quer que eu Peraí, só um pouquinho, pastora. Eu esqueci de uma coisa muito importante. orar? Isso. Então, Amém. algum dos dois pastores aí pode fazer. E isso é muito importante, porque tem perguntas que, se não for a base de oração, nós não vamos responder. Oração. Então,
Fala o seguinte, eu começo orando, então, e a pastora responde, tá bom? Perfeito. Queridos, que alegria estarmos juntos e, com certeza, essa dinâmica do Rota 66, dessa 17ª edição, tem sido um tempo muito bom. Nós temos, além do nosso grupo, né? Que lá no WhatsApp tem umas 350 pessoas, nós temos o grupo das crianças e temos também o grupo lá que a gente sabe oficialmente da Igreja de Presidente Epitácio, do pastor Tiago Amaral, que participa com a gente. Eles têm um grupo deles, mas tudo que a gente posta no nosso grupo, ele replica lá, inclusive a live gravada também. Então, nós estamos chegando a quase 500 pessoas participando desta leitura diária, sistemática, da Bíblia toda durante o ano. Então, a gente louva a Deus por isso e a gente quer orar, pedindo que seja mais do que uma mera rotina, que seja, de fato, a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos pela 17ª edição do Rota 66. Te louvamos pela tua palavra, que é viva. Te louvamos pela tua palavra, que faz diferença nas nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada integrante deste Rota 66, que o Senhor derrame graça sobre as organizadoras, sobre a organização do Rota 66, representadas aqui hoje pela vida da Giovana. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada leitor, cada vida que está engajada nesse projeto, e que o teu Espírito Santo traga clareza e esclarecimento para as nossas vidas. Pai, fala conosco nesta noite, ministra ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Graça e paz a todos os presentes. Que alegria estarmos juntos. Eu, particularmente, amo esse pergunta de ser pastora e agora também sou muito abençoada enquanto pastora desta igreja. Vamos à primeira pergunta, se eu não me engano, é porque o salmista diz que que Deus desceu ao mundo dos mortos, né? Que Deus está ali também no mundo dos mortos. É isso, Gi? Isso mesmo, porque o salmista diz que se eu descer ao mundo dos mortos, lá ele está também, que está lá em Salmo 139, 7. Então, vamos primeiro analisar o Salmo 139. É um dos salmos lindos que tem na Bíblia. Eu particularmente amo. E ele fala sobre essa onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Esse salmo, ele fala que eu posso ir para qualquer lugar, que ali a presença de Deus está. Não tem como eu fugir da presença de Deus. Se eu for no mais alto monte, se eu descer na maior profundeza, ali a presença do Senhor está. E quando ele diz a respeito dos mundos dos mortos, ele afirma veementemente essa onipresença de Deus, que é um dos pressupostos de Deus. A onipresença, a onipotência, a onisciência. Essa onipresença diz respeito a se existe o mundo dos mortos e ele existe, ali a presença de Deus também está, porque não tem lugar algum na face dessa terra, no céu ou debaixo da terra, que Deus não possa estar, que a presença dele não possa ir. Ele é soberano e ele vai onde ele quiser. Então, se existe o mundo dos mortos, ali também a presença dele pode estar, a presença dele está, porque ele não se limita, não tem nenhum guardião em lugar nenhum que não permita a presença de Deus, porque ele é soberano. Não sei se ficou claro, mas é isso aí. E às vezes nós chamamos, né, o mundo dos mortos de Seol. Então, algumas traduções pode ser que você tenha lido Seol, né? Se eu for ao Seol, ali o Senhor também está. Então, é isso. Amém. Pastora, boa, excelente resposta, mas eu coloquei no chat, o Salmo 139 trata dos 3 atributos de Deus. Do Sim. verso 1 ao verso 6 fala da onisciência, do 7 ao 12 da onipresença e do 13 ao 18 da onipotência. Perfeito. Atributos exclusivos de Deus. Ninguém mais na face da terra, no universo, seja anjo, seja demônio, tem esses atributos. Top, pastor. Muito bom. E é isso, gente. Perfeito. Vocês foram muito direto ao ponto, muito resumidos. Olha, nesse ritmo a gente vai conseguir terminar a lista de perguntas. Muito bom. Não elogia. Pessoal, lembrando que qualquer coisa pode mandar no chat aí também. A outra pergunta é de Provérbios já.
Lá em Provérbios, a pessoa pergunta assim, e eu gostei dessa pergunta, eu quero ouvir a resposta. É o seguinte: o livro de Provérbios enfatiza muito sobre a disciplina e correção. Como equilibrar isso com a graça e o amor na educação dos filhos? Polêmico, o uso da vara. E aí? Disciplina, correção e o que? Amor e? Amor e a graça Tá. Amém. Que na bênção. educação dos filhos. Eu entendi, deixa eu responder, porque a pastora não tem filho ainda, né? Eu entendi a pergunta, mas eu quero dizer que o grande problema que a gente vê na disciplina é achar que ela se opõe à graça e ao amor. Então, do jeito que a pergunta for formulada, dá a impressão que usar a vara e corrigir é o oposto da disciplina do amor e da graça. Quando, biblicamente falando, não existe essa oposição, essa dialética ou essa gangorra de um lado para o outro. Não existe. Nós acabamos de falar que Deus tem os seus atributos, né? Onipresença, onisciência, onipotência. E um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Mas o outro atributo de Deus é que Deus é justiça. Então, a justiça de Deus executou Jesus na cruz. E o amor de Deus fez com que todos nós fôssemos salvos por essa execução de justiça. Então, não existe essa necessidade de balancear. Ocorre, meus irmãos e irmãs, que a gente tem um senso comum equivocado sobre a disciplina, e eu incluo com vara. Sobre a disciplina, eu incluo colocar no canto como castigo ou punição. Não faz muito tempo eu estava conversando com um casal no gabinete sobre isso. A gente não disciplina os filhos, a gente pune os filhos. A gente briga com os filhos e extravasa neles o nosso nervosismo pela desobediência que eles estão, no caso, efetuando. Então, eu aprendi isso a duras penas. Eu estou aqui com a minha filha, que sofreu até eu aprender isso, né? Aprender isso. Mas uma vez a Solange falou para mim assim: bem, se Deus não fosse misericordioso com você, se Deus te tratasse igual você trata as meninas, você estava perdido. Porque o que quer dizer misericórdia de Deus? É a causa de não sermos consumidos. Deus é misericórdia. Córdia vem de cardia, de coração. Misericórdia é olhar para nós sentindo a miséria que nós somos, sentindo isso com o coração. Então, a gente precisa aprender a disciplinar sem ira. A gente precisa aprender a corrigir sem precisar impor castigo. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa autoridade com amor, não com violência, com graça. Então, eu entendi a pergunta e eu poderia responder simplesmente assim: não há essa dialética, porque graça, amor, correção e disciplina fazem parte do mesmo Deus. Segunda-feira passada, agora, nós tivemos uma reunião com os pais dos adolescentes. E teve uma irmã que falou assim, uma mãe de adolescente: quando eu era adolescente, eu não tinha limite nenhum na minha educação. E eu sei o quanto isso fez mal para mim. Então, colocar limites para a educação dos nossos filhos, discipliná-los, isso não vai contra o amor e a graça. Pelo contrário, quando Deus estabelece limites é porque Ele nos ama. E eu sempre dou um exemplo que para mim é fácil, eu concluo com isso. Quando você chega para uma criança de menos de 1 ano e fala e proíbe ela de pôr a mão na tomada, você está disciplinando, colocando uma disciplina em um limite. Não pode pôr a mão na tomada. Por que você faz isso? Porque você sabe que a descarga elétrica pode matar a criança. Não dá para você sentar com uma criança de 11 meses e explicar sobre parada cardiorrespiratória, descarga elétrica, amperagem, voltagem. Não dá. Então você fala, não pode. Você impõe um limite, impõe uma disciplina. Agora, se a criança desobedecer, e às vezes ela não desobedece, a gente não está atento a ela, que aí é um erro mais nosso do que da criança, e ela colocar a mão na tomada, o choque não é castigo, o choque é consequência. Então, Deus é tão misericordioso que mesmo quando a gente desobedece e põe a mão na tomada, e o choque é inevitável, ele socorre, ele nos pega no colo. Então, a minha resposta é que, para mim, é fácil conciliar, porque essas 4 coisas estão do mesmo lado, que é o lado do Deus Todo-Poderoso. Top. Amém.
Amém. E continuando, então, em Provérbios, a gente também tem uma pergunta sobre Provérbios 3, de 5 a 6. Qual que é a importância de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar na própria compreensão? Como podemos aplicar esse princípio em situações desafiadoras do dia a dia? Muito boa essa pergunta, né, pastor? Inclusive, dá uma pregação. Eu até falar aqui, pastora, eu só quero fazer uma saudação especial aqui para minha amiga pastora Tayana. Ela é do Rio de Janeiro, é pastora. Se eu não me engano, amiga, me perdoe, mas eu sei que acho que é em Nova Iguaçu. E é maravilhosa e maravilhosa. Seja bem-vinda, pastora Tayana. Que bênção estarmos juntos. Então, agora as perguntas difíceis deixa para a pastora de Duque de Caxias responder. Pronto. Pastora, a gente vai passar para ti. Você quer responder, pastora? Pode ficar à vontade, querida. Queridos, a questão de Provérbios, quando ele fala sobre isso no capítulo 3, aí, né, do verso 5 ao 6, quando confia no Senhor de todo o coração, não estribes no teu próprio entendimento, a Bíblia também fala que enganoso é o coração. Quando a gente olha para uma situação, a gente olha numa perspectiva humana limitada, da nossa capacidade. E a visão de Deus onipresente, como nós já falamos, onisciente, onipotente, é muito mais ampla. Então, para pensar no desenvolvimento da ciência. Coisas que há 40 anos não existiam na ciência, hoje estão salvando vidas. Então, as pessoas que há 40 anos confiavam só na medicina, elas eram limitadíssimas comparando com o avanço científico. Então, você imagina isso há 1000 anos. Então, qual que é a proposta do escritor de Provérbios, do sábio, Salomão? Se você se limitar ao seu conhecimento, a sua capacidade de discernir, de entender as coisas vai ser muito pequena, é o tamanho da sua cabeça, que, segundo alguns, a gente não usa nem 10% dela. Então, é muito melhor a gente aprender com quem conhece todas as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui dessa moça que está hoje nos dirigindo aqui, que é a Giovana. A Giovana, quando tinha 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, nós fizemos uma viagem de avião. Primeira vez que ela e a Keila andaram de avião. Nós fomos para o Beto Carreiro. E quando nós estávamos entrando no avião, aquele tempo ainda não tinha o túnelzinho lá, né, para entrar, a gente foi andando na pista do aeroporto, lá em Congonhas, São Paulo, para entrar no avião. A Giovana, a Keila estavam animadíssimas com a viagem, e nós também. Quando ela entrou no avião, ela começou a chorar, 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 chorar. E foi o maior sufoco essa menina chorando. É igual o vulcãozinho da Manuela hoje, que a gente brinca, né? E a aeromoça trouxe bandejinha de comida, garfinho que naquele tempo entregava, e nada dessa menina acalmar. Durante a viagem, ela conseguiu acalmar de tão cansada que ela estava. E aí nós descobrimos porque ela estava chorando. Porque ela queria ver o avião. E quem está dentro do avião vê poltronas, vê bancos, vê pessoas, vê janelinhas. Quem está fora do avião tem uma visão do todo. Então, se eu me estribar no meu conhecimento, eu vou ter uma visão muito limitada, que é algum palmo na frente do meu nariz. E se eu permitir que a minha compreensão esteja lastreada ou que eu busque o conhecimento em Deus, aí o meu conhecimento e a minha capacidade de discernimento vai ser muito maior. Então, o texto, não sei se eu consegui responder, mas quando eu vou à palavra de Deus, eu tenho um conhecimento de milhares de anos e, por que não dizer, milhões de anos. Aqui em casa, a nossa família gosta de leitura. Até a gente brincou que a Manuela está aprendendo também a gostar de livros. Mas qual que é a bênção de você ler um livro? Todo o conhecimento daquele camarada, daquela camarada, que demorou anos para ser e sofreu, você aprende numa leitura. Então, ler te traz conhecimento que você, de outra forma, não teria. Agora, ler a Bíblia
que quer dizer biblioteca, são 66 livros, que foi inspirada por Deus, escrita por em torno de 40 pessoas, em torno de 1.500 anos, em lugares mais distintos uns dos outros, e ver a coerência, ver a magnitude da Bíblia, a gente vai aprender muito com isso. Amém. Amém. E a outra pergunta, ela tem tudo a ver com isso. Então, é uma continuidade. Mas lá em Eclesiastes, que fala assim, a pessoa perguntou, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala-se que há tempo para tudo. Como podemos, então, discernir o tempo certo para cada coisa? Eu gosto muito desse texto. Pastor, o senhor me permite que continue a sua resposta e o senhor depois complementa, porque nós conseguimos perceber 2 tipos de tempo que nós vamos aprender a discernir no livro de Eclesiastes. Vou até abrir aqui, 3, versículo 1 a 8, né? E ele fala assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só com esse versículo aqui, a gente consegue discernir um ponto muito importante. Não é que eu tenho tempo para fazer tudo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para aquilo que eu tenho propósito. Então, ele fala assim: há tempo para todo o propósito. Então, o que tem propósito, tem tempo para que ele seja cumprido. Aquilo que é sem propósito, nós não vamos ter tempo. Então, abrindo parêntese, eu não tenho tempo para ir na igreja, é porque eu não tenho propósito de ir. Então, eu não vou ter tempo mesmo. Eu não tenho tempo para desenvolver um tempo de qualidade com a minha família, porque eu não tenho propósito em ter tempo de qualidade. Então, ele nunca vai ser uma prioridade, nunca vai ter um tempo. Então, esse é o primeiro tipo de tempo que eu consigo identificar nesse texto. Mas o texto ele começa a ir além. Ele fala: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. O escritor desse texto, ele consegue nos ajudar a nós termos noção das coisas, sabe? Assim, uma pessoa que tem senso da vida, das situações, porque existem tempos em que nós vamos estar chorando, mas existem tempos que nós vamos estar rindo. Existe tempo que vai ser o tempo realmente de plantar, mas tem tempo que também a gente vai ter que arrancar o que se plantou. Nós não somos, ele nos ensina a não sermos criados somente para viver aquilo que o nosso coração deseja viver, mas a observar a vida, nós entendermos e discernirmos o momento certo das coisas. Então, se eu leio Eclesiastes 3, eu vou aprender o quê? Que quando eu ver alguém em luto, alguém sofrendo, eu tenho que entender que agora é aquele tempo de chorar com essa pessoa. Não é o tempo de sorrir. Então, quando eu ver alguém ali, por exemplo, eu estou no momento de cansaço extremo. Então, eu tenho que entender que agora é meu tempo de descansar, não é o tempo de continuar trabalhando e acabando com a minha saúde emocional e etc. Então, que vai nos dar noção da vida, sabe? Senso das coisas. Já ouviram falar assim, aquela expressão: nossa, fulano é muito sem noção, não consegue entender, tipo assim, ó, a pessoa tá lá sofrendo, tá fazendo uma piadinha sem graça. Esse texto, ele nos ensina isso, a ter noção, a enxergar os momentos e discernir esses momentos. Mas eu também reconheço que talvez a pergunta seja no âmbito de assim, como que eu vou saber reconhecer o tempo certo das coisas? Talvez em decisões, o tempo certo de casar, o tempo certo de ter filho, o tempo certo de engajar em determinado ministério, em viver uma situação ministerial. Talvez essa pergunta vá para esse campo, porque nós também temos esse anseio, esse desejo de discernir, nossa, que hora, que momento. Mas aí, para a gente discernir esse tempo, a gente volta na pergunta anterior, que é reconhecendo o Senhor nos nossos caminhos, reconhecendo e confiando que Ele vai nos dar a direção. E eu quero concluir a minha fala com um exemplo prático da minha vida. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu recebi um chamado pastoral. Foi claro como a luz do dia. Não tive dúvidas. Mas aí veio, e agora, Deus, como que eu vou ser pastora? Eu saí, voltei para minha casa desesperada, época de tomar decisão de faculdade. Falei, eu tenho que escolher uma profissão, então, que eu consiga ser uma missionária. Vou ver se eu faço medicina. Mas eu não estudo muito bem, não gosto de sangue. Meu ensino médio foi terrível, como que eu vou fazer medicina? Não vou, então não é para mim. E aí eu fiquei aquela ansiedade, até que Deus acalmou meu coração. O tempo passou, fiz a faculdade de Direito, formei na faculdade, casei
e comecei a fazer teologia. Do chamado que Deus me deu até eu começar a fazer a faculdade de teologia, passaram 10 anos. 10 anos. E que eu hoje, olhando para trás, eu vejo como que esses 10 anos foram importantes para o meu crescimento e amadurecimento até chegar o momento de ser uma pastora. Até chegar o momento de conduzir um rebanho e de ter uma formação. Então, às vezes, na nossa ansiedade de querer concluir as coisas, fazer, às vezes até de viver uma promessa que Deus nos fez, nós acabamos colocando a carroça na frente dos burros. Mas nós temos que confiar no Senhor, desenvolver essa confiança, essa temperança, essa paciência e esperar Ele nos conduzir nas diversas situações. Então, é isso, gente. Amém. Eu tentei falar rápido, que é para... Entendeu, pastor? Posso também dar uma contribuição? Bênção a palavra da pastora, mas eu queria também pensar que Eclesiastes, ele está falando, e a Giovana, na aula que ela deu, introdutória do livro de Eclesiastes, ela falou sobre isso, né? Ele está falando que tempo tem a ver com coisas debaixo do céu, e Sim. Propósito tem a ver com aquilo que está para cima no céu. Porque, queridos, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele Deus é um ser atemporal. E Deus, sendo um ser atemporal, ele não está preso ao tempo. Não tem tempo para Deus. A palavra tempo no grego que é cronos ou kairos, não existe para Deus. A palavra que no grego foi traduzida por eternidade é aeon. E a palavra aeon quer dizer ausência de tempo. Então, quando eu falo que Deus é eterno, eu estou falando que Deus não tem tempo, ele não se mede pelo tempo. Então, como que Deus planeja as coisas se ele não tem tempo? Ele planeja por propósito, tanto é que eu escrevi no chat. Para Deus, tempo e propósito são sinônimos. Então, é como se uma unidade de medida debaixo do céu é tempo, acima do céu é propósito. Então, Deus não se move por tempo, ele se move por propósito. E aí, pensando nisso, se você fala, eu estou sem tempo, é porque você está fazendo alguma coisa que não tem propósito. É aquilo que a pastora falou. Eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo, é porque você está gastando alguma parte do seu tempo, porque nós estamos na parte de baixo do céu, com algo que não está ligado à parte de cima, ao propósito. Lembra que quando Deus deu o sonho para Abraão, para Jacó, ele viu uma escada que ligava o céu na terra. Então, se na minha vida não tem uma escada ligando o tempo ao propósito, eu fico perdido. Então, quando a Bíblia fala, todo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. E aí eu vou lá para Romanos 8, verso 28, eu anotei lá no chat, se você quiser depois procurar. Você lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, do ponto de vista de Deus, foi chamado para propósito. Agora, como que se cumpre na nossa vida no tempo? E aí, para responder objetivamente a pergunta que a pessoa fez, como discernir os tempos? Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Está escrito assim, portanto, Efésios 5, 15 a 17, eu anotei no chat. Vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, e sim como sábios, remindo, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus e a gente precisa resgatar o tempo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí, Giovana, irmãos e irmãs, pastora, essa palavra compreender, na língua grega, é a ideia de juntar peças de um quebra-cabeça. Como que a gente junta peças de um quebra-cabeça? Como a gente monta um quebra-cabeça? Você começa a separar as peças que têm uma linha reta, que são as laterais, você separa as peças por cores, e você vai encaixando. Assim que a gente descobre a vontade de Deus. Que peças são essas, para exemplificar? É um Rota 66, é um Pergunte ao Pastor, é um sonho, é uma revelação, é uma palavra profética, é um sermão na igreja, é uma reunião da célula. Tudo isso são peças que a gente vai encaixando e, ao encaixar tudo, a Bíblia fala, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Quando a gente passa aquela cola em cima do quebra-cabeças e aí ele não mexe mais, essa visão do quebra-cabeça montado é a vontade de Deus para a minha vida.
Amém, amém. Vocês estão vendo que um Pergunte ao Pastor vale por uns 3 meses de pregação na igreja, porque cada resposta, Mas cada... não quer dizer que está liberado ficar 3 meses sem vir na igreja. Não, não tá não, mas o quanto a gente aprende e é edificado, e essas respostas levam a reflexões, no final vocês podem fazer um apelo até aqui. Amém, amém. Mas a próxima pergunta, e para quem chegou depois, a gente está indo na ordem dos livros, né? Então, tem muitas perguntas sobre Gênesis, e surgindo até aqui no chat, mas a gente está indo ainda pela ordem dos livros, tá? E agora a gente vai falar sobre o livro de Cantares. E a pergunta foi o seguinte: a pessoa escreveu assim: sinceramente, eu não entendo porque esse livro está na Bíblia. Já começamos com a polêmica. Ele parece muito diferente de todo o resto das escrituras. Como eu posso ler esse livro com a minha filha, que é uma criança? Como que a gente explica Cantares para uma criança? E eu quero dizer que essa pergunta me representa um pouco também, viu? Quem mais se sente representado por essa pergunta, dá um oi aí no chat e fala: olha, eu concordo. Olha, essa Eu pergunta também é não tão sei como eu vou tranquila ler esse livro com a Manuela. Não que nós vamos sei. pedir para a pastora Tayana responder para nós lá do Duque de Caxias. Tem mais um pastor aqui também, o pastor Denilton, parece que eu vi ele por aqui também, pastor. Ah, Não sei se ele saiu, mas eu vi que ele... então tem mais gente aí, tem mais gente. Mas, querido, pastora, posso responder? Pode, qualquer coisa eu complemento. Queridos irmãos e irmãs, eu respeito muito essa pergunta, inclusive a colocação da Giovana, mas isso mostra como que a gente vive num mundo que separa o sagrado do profano, que faz com que as coisas sagradas fiquem num plano e a gente viva em outros planos. Isso é um erro, né? Alguns acham que Deus fez Adão do umbigo para cima e aí pediu para o diabo fazer a parte de baixo, já que Deus não coloca a mão nessas coisas. Isso é um erro, queridos. Essa é uma enganação do diabo, que tenta falar que sexualidade, sensualidade, ela não provém de Deus. E é isso que a gente vê, né? É só você olhar agora, e até eu vou recomendar isso na igreja, já começo falando aqui, evite de... É saudoso o tempo que a gente ia para o retiro e não via televisão nesses dias, né? Estamos com a conferência começando amanhã, vai ser uma bênção. Eu espero cada um de vocês lá. Vamos ter a participação do Companhia Rema de Artes, um teatro, um espetáculo com dança e representação, coreografia excelente. Eles estavam ensaiando hoje de manhã lá na igreja, dezenas de artistas falando sobre a parábola do filho pródigo. Depois nós vamos emendar amanhã com uma vigília para quem quiser ficar na igreja, com a pastora Luciana, lá de Rondônia, que já está viajando, chegando para cá. Então, só que a gente vai dormir em casa. E a minha recomendação é que você não liga a televisão quando chegar em casa para dar aquela zapeadinha. Vai ler a Bíblia, fazer o Rota 66, no máximo entra em alguma plataforma streaming aí para assistir alguma coisa. Oi, pastora? Vai ver The Chosen. Porque, queridos, o que o diabo e o mundo tenta mostrar hoje é uma sexualidade deturpada, é uma sexualidade caída, é algo que está muito longe do plano ideal de Deus. Então, o livro de Cantares, de fato, muitas pessoas, no decorrer da história, questionaram o livro de Cantares. Por quê? Porque a gente olha para o livro de Cantares e pensa, isso não é sagrado, mas porque a gente tem uma escala de valores ainda do mundo caído, onde a sexualidade é contrária a uma vida com Deus, sendo que, do ponto de vista bíblico, sexo ele é abençoadíssimo por Deus. Agora, sexo abençoadíssimo por Deus é sexo conjugal. É igual falar leite branco. O leite é branco. Se eu pedir leite branco, eu estou falando um pleonasmo. Se o leite não é branco, é porque está contaminado. E ele pode fazer mal. Se o sexo não é conjugal, é porque está contaminado. E vai fazer mal. Então, se eu olhar para o livro de Cantares do jeito que ele foi inspirado, eu estou olhando para aquilo que é sagrado no ser humano, o ser humano todo, na presença de Deus. E aí, você vai ver... Porque, queridos, eu sou um que, se eu fosse escrever a Bíblia, eu evitaria algumas coisas. Por que eu ia colocar os pecados de Davi?
Por que eu colocar quando Paulo resistiu a Pedro, chamando na regulagem? Percebe? Mas a Bíblia é a Bíblia porque ela retrata a nossa humanidade e um Deus que nos ama apesar de nós mesmos. Então, Deus, ele mostra quem nós somos. Cantares mostra quem nós somos. E é isso que nós somos. Uma humanidade caída, mas redimida pela graça de Deus. E terminando a minha fala, o livro de Cantares, ele é um livro que, além de ser real, e eu falei isso na minha aula introdutória, né? Além de ele ser o relacionamento real entre Salomão e a sua amada, que é sulamita, e alguns acham que a palavra sulamita é uma variação de sunamita, que é lá de Sunem, ou então é o feminino de Salomão, é tipo assim, né? Uma Salomete, alguma coisa assim, né? Mas o fato é que fala do relacionamento entre duas pessoas, marido e mulher. Quando você for ler o livro de Oséias, você vai ver Deus mandando Oséias casar com uma prostituta e depois resgatá-la quando ela foi embora. Para quê? Para falar do relacionamento entre Deus e Israel, o marido e a esposa. E agora, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus é o noivo e nós somos a igreja noiva. Lá na bodas do Cordeiro, no final de Apocalipse, vai ter o casamento eterno. Então, o livro de Cantares, ele mostra a nossa realidade, e Deus espera que a gente santifique o nosso corpo, santifique os nossos relacionamentos, para que seja de fato algo sagrado, marido e mulher, e que represente, sinalize o relacionamento de Deus com o seu povo, Israel no Antigo Testamento, igreja no Novo Testamento. E eu concluo lembrando que está lá em Cantares, né? Quando ele fala assim: quem é esta que sai do deserto amparada no seu noivo? Esta é a igreja que sai desse deserto do mundo amparado no seu noivo, que é Jesus. E aí, como dar essa aula para a minha netinha Manuela? Queridos, as crianças não têm a malícia que nós temos. As crianças não estão corrompidas como nós estamos. Então, ensine, fale. Eu sei que talvez vai ser difícil falar quando ele fala assim, né? As éguas do faraó te comparam, amada, né? Mas ele está falando do que era a coisa mais rica, mais bonita na época dele, que eram as éguas que conduziam a carruagem do faraó. Então, se eu entender e traduzir, a criança vai entender. O nosso problema é que, às vezes, a gente quer falar para a criança coisa que ela não perguntou. Responda o que ela perguntou e ensine que ela vai entender. Pastor, só quero, não é uma complementação, é só algo para tirar uma dúvida que talvez possa ser uma dúvida que você nem sabe que você tinha. Nós temos essa interpretação sobre essa sexualidade ser algo tão negativo, né? O sexo, falar sobre isso, tanto que dependendo dos pastores da igreja, se o pastor fala a palavra sexo no púlpito, algumas pessoas até repreendem. E eu cresci nesse ambiente também, assim, de que não pode falar nisso, nunca, jamais, misericórdia é pecado. E já chegaram a me perguntar, certa vez, se o pecado de Adão e Eva no Éden foi eles terem feito sexo. E eu falei, de forma alguma. Mas esse pensamento, ele vem de uma corrente filosófica de muitos anos, que muitos pais da igreja lutaram para combater, que é a corrente filosófica chamada gnosticismo, que ela trabalha o ser humano de forma dualista, ou seja, de duas partes. Então, aquilo que é espiritual é algo que é transcendente, que é maravilhoso e que conduz à salvação. Aquilo que é algo do corpo, algo da matéria, não é algo bom e deve ser totalmente descartado. Esse tipo de corrente filosófica começou a influenciar os cristãos que foram surgindo. Então, tiveram que ser levantados diversos apologetas, né, que são aqueles que fazem a defesa da fé, contra esse tipo de corrente, porque por causa disso, o sexo foi colocado nesse campo de algo ruim e que não faz bem. Então, se nós analisarmos, muitas vezes esse pensamento ainda nos afeta. Ainda está na nossa estrutura, ali na nossa forma de pensar. E a palavra de Deus, ela é tão completa e tão linda que, se não tivesse Cantares na Bíblia, iria reforçar essa ideia de que
o sexo não faz parte, a relação, este amor não faz parte de algo espiritual, sendo que tudo isso também é espiritual. Tudo é maravilhoso, Deus que criou. Então é isso a minha contribuição. E pastora, já que você falou, Giovana, e me permitindo já entrar em Gênesis, a pastora falou do ponto de vista filosófico e do ponto de vista teológico, a Igreja Romana, Católica Romana, e aí com todo o amor e respeito que eu tenho pelas pessoas que talvez estejam conosco, que sejam de orientação religiosa católica, a gente respeita as pessoas, mas pode discordar da teologia que elas defendem ou foram criadas. A Igreja Católica defende que o pecado original é o sexo. Então, para nós protestantes, o pecado lá de Adão e Eva tem a ver com desobediência. O pecado de Adão e Eva foi que eles quiseram buscar conhecimento, dando as costas para Deus e buscando conhecimento na criação, que no caso é representado pela árvore proibida. Para nós protestantes, é a desobediência a base do pecado original. Para os católicos, o pecado original tem a ver com sexualidade. Por isso que para o católico, o sexo é pecaminoso. Tanto é que o católico, ele só admite a relação sexual com o fim de procriação. E a teologia católica proíbe qualquer controle de natalidade que não seja natural. Então, não pode usar camisinha, não pode usar DIU, não pode fazer cirurgia de vasectomia ou de ligadura das trompas. Na teologia católica, não pode. Por quê? Se a pessoa fizer qualquer tipo de contracepção, ela estará tendo relação sexual por prazer, e aí é condenado. Então, na tradição católica, o sexo é um mal necessário para a procriação. E é por isso que o católico não admite que Maria tenha outros filhos depois de Jesus. Porque para o católico, Maria nasceu e morreu santa, virgem, e se ela tivesse tido relação com José depois, ela teria praticado um pecado. Então, para nós, protestantes, Maria foi virgem, sim, até o nascimento de Jesus, e depois ela, no contexto do casamento com seu esposo José, ela não pecou, tendo relação e tendo outros filhos. Então, a questão, quer dizer, se o sexo é pecado, se o sexo é um mal necessário, então, como que eu vou achar que Cantares é um livro bom? E uma curiosidade, na Idade Média, eram proibidas qualquer coisa que demonstrasse prazer, então só tinha uma posição sexual aceitável que o casal poderia ter, que chamavam de omissionário. Que se a gente for traduzir, né, para o nosso português, seria a posição sexual papai e mamãe. Não podia nada além disso, o casal não podia demonstrar afeto, demonstrar prazer, demonstrar. Se fossem pegos algum tipo de ato, eles eram torturados. Então, era feio o negócio. E entrando em Gênesis, já que vocês falaram, e pessoal, pode ir escrevendo aí no chat se vocês estiverem entendendo, se estiver gostando, vai dando feedback aí. A gente está acompanhando por aqui também. E agora a gente vai entrar em Gênesis, que foi o livro que mais trouxe questionamentos e dúvidas. E a primeira dúvida a pessoa escreveu aqui, ela embasou a pergunta dela. Então, vou pedir muita atenção dos pastores para essa pergunta. Na verdade, eu vou até copiar e colar aqui para todo mundo acompanhar e ler junto com a gente. Mas a pergunta é a seguinte: Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim, Abel e Sete. No texto sagrado fica claro que nasceram depois de Sete. A pergunta é: eles ou elas só nasceram após Sete? E aí a pessoa continua. Poderia ser antes de Caim? Pois em Gênesis 3,16, Deus disse que aumentaria as dores de parto da Eva. Então eu posso subentender que a Eva já tinha tido outros filhos sem dor no Éden? A afirmação de Eva em Gênesis 4:1 não corrobora pensarmos que Eva teve apenas filhas mulheres antes de Caim, já que Caim foi seu primeiro filho varão. Entenderam, pastores? Basicamente, essa pergunta é sobre se Adão e Eva tiveram filhos no Éden.
sem dor antes do pecado, enfim. Uhum. Tá, boa pergunta. Deixa eu começar para a gente entender. Queridos, o livro de Gênesis, ele é um livro muito amplo e ele traz muitas informações para uma época onde a ciência ainda não estava nem engatinhando. Então, quando algumas verdades são expostas no livro de Gênesis, a gente tem que lembrar que são verdades dentro da realidade do conhecimento do povo naquela época. Então, se falasse que os quatro cantos da Terra, que se a Bíblia fala em algum momento que a Terra é plana, não quer dizer que a Terra seja plana, mas quer dizer que naquela época se acreditava, até 1500, que as caravelas iam chegar no lugar que ia acabar a Terra. Né? Então, a gente tem de entender que a Bíblia não contém erros, mas ela foi escrita numa época onde o conhecimento científico ainda estava engatinhando. Mas respondendo objetivamente a pergunta, primeiro, quando Deus fala que vai aumentar as dores do parto, não quer dizer que não havia dor nenhuma. E também não quer dizer que ela já tinha tido antes. A pessoa, quando faz essa pergunta, ela pressupõe que Eva já tinha filhos antes e agora Deus ia aumentar. Mas pode ser que, quando Deus fala, é mais ou menos assim, olha, eu planejei que você ia ter de 0 a 5, você ia ter 3 de dor. Agora que você pecou, eu vou aumentar para 5. Mas ainda pode ser que ela não tivesse ainda tido Adão e Eva, tido Abel e Caim, né? Porque se eu entender que Abel e Caim nasceram antes da queda, então eles não nasceram com o pecado original. Então, daí eu posso presumir que o Adão pecou, mas daí o Caim não recebeu o pecado original. Então, nós cremos que, a partir de Adão e Eva, no nosso genoma, tem lá um gene defeituoso, que é o pecado, que a gente chama de pecado original. O salmista fala, e nós já lemos, em pecado me concebeu minha mãe. No início, a pastora citou aí, no início da igreja, havia algumas linhas teológicas, filosóficas, discutindo se o pecado era transmitido geneticamente ou era transmitido culturalmente. Tinha um camarada chamado Pelágio, que ele falava que todo mundo nascia uma folha em branco. E por estar em contato com outros seres humanos pecadores, a gente aprendia a pecar. Então ele falava assim, a gente se torna pecador por aprendizado com outros pecadores. E um outro camarada chamado Agostinho, ele defendia a tese que prevaleceu e que a igreja, de forma geral, acredita hoje, a partir dos concílios que foram nos primeiros séculos lá, que todos nós nascemos com um defeito genético chamado pecado. Então, se você considerar uma pessoa que consiga nascer numa ilha, sem contato nenhum, filho de chocadeira, alguma coisa assim, né? Fez uma FIV lá e colocou numa bananeira, essa pessoa nasceu pecadora. Não é pelo contato o contato com outros pecadores faz a gente pecar, mas o pecado original vem de Adão e Eva. E aí, se eu entender que Abel e Caim nasceram antes do pecado de Adão e Eva, então daí eles não herdaram o pecado original e nós estamos com um problema. Que hora que eles pecaram? Será que eles pecaram? E aí, será que o Abel era uma geração de não pecadores? Então, nós entendemos teologicamente que Abel, Caim e depois Sete e filhos e filhas nasceram pós a desobediência do homem e da mulher. Qual aí é outra pergunta? É isso? Tá, então acho que eu respondi isso. Uhum. Acho que Tranquilo? isso já responde a pergunta, muito então, bom. Aí, olha assim, mas se fala que ele foi o primeiro filho varão, pode ser que ela teve outras filhas. Percebe que é uma inferência bem difícil da gente afirmar. Não, naquele tempo a ênfase era no homem, né? A ênfase era só homem. Então, fala, nasceu um filho varão, nasceu um menino homem, não quer dizer que antes tenha nascido menina mulher ou filha varoa, né? Nós acreditamos que os primeiros, de fato, foram Abel e Caim.
E também pelo foco narrativo também, né, pastor? Podem até ter tido outras filhas depois de Abel, de Caim, mas naquele momento o foco narrativo estava naquela história. E a gente também tem que lembrar que a Bíblia não estava sendo escrita em tempo real. Não era um documentário, né? Então, ia passando todas as histórias através da tradição oral, de pais para filhos, e só foi ser escrito lá em Moisés. Então, demorou um cadinho. Então, nós temos uma riqueza de detalhes muito grande em comparação ao recurso daquele momento. Então, a gente vê totalmente também a mão de Deus nesses escritos. Perfeito. E pegando esse gancho que vocês estão falando, pastores, essa pergunta aqui é interessante. Até que ponto devemos ler Gênesis de forma literal? A gente falou um pouco disso no último Pergunte ao Pastor, né? Das chaves para interpretação bíblica, né? Então a pessoa traz, até que ponto devemos ler Gênesis de forma literal? Devemos crer que a história foi exatamente daquele jeito ou é como uma alegoria? Não consigo entender como couberam todos os animais do mundo na arca. Boa pergunta. Queridos, pastora, posso? Pode, Tá bom. pode falar. Quando a gente pensa no livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele não está preocupado em provar que Deus existe. Ele não está preocupado em responder os questionamentos sobre a ciência e a formação e a origem do ser humano. Qualquer outro livro começaria assim: era uma vez um Deus, e daria o currículo de Deus, o portfólio dele, para depois falar o que ele tinha feito. O livro começa no princípio, Berit, né? Que quer dizer, na Gênesis, Deus criou. Então, quem lê a Bíblia parte do pressuposto que Deus existe. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus existe. A Bíblia é escrita para falar do que esse Deus que existe nos ama e como ele nos trata. Então, preste atenção no como eu vou responder. É mais fácil acreditar na literalidade da Bíblia, porque vai ter um ou outro detalhe que eu vou precisar pensar um pouquinho mais, do que eu acreditar na não inspiração bíblica. Aí nós vamos ter pelo menos 3 escolas teológicas. Tem os fundamentalistas, que acreditam que a Bíblia foi escrita e está escrito e aconteceu exatamente assim. Então, o fundamentalista acredita que o Jonas entrou na barriga não de uma baleia, porque a Bíblia fala de um peixe, e ponto final. E não discute isso. Já os liberais, a teologia liberal, ela questiona esses detalhes e ela fala que, de fato, não é importante se o Jonas entrou ou não na barriga do peixe, mas é a moral, o ensinamento do livro de Jonas. Se Jesus andou sobre as águas, não é importante a teologia liberal. O importante é que a gente pode sobrepujar as tempestades da vida. Se Jesus transformou água em vinho, não é importante. O importante é que a gente precisa se doar uns aos outros. Então, essa é a teologia liberal. E entre esses dois extremos, porque o fundamentalista também tem problema. Porque na Bíblia fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho direito. Existem segmentos do islamismo que corta a mão do ladrão, que passa com o carro em cima do braço do ladrão para ficar quebrado o resto da vida, porque está escrito na Bíblia. Então, nós não, quando a Bíblia fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho direito, porque é melhor entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois, nós não somos, nunca vi um fundamentalista arrancando o olho de ninguém. Então, o fundamentalista extremo também é perigoso e não é bom. E o liberalismo da mesma forma. Então, existe uma terceira via, que é o equilíbrio desses dois, que é o evangelicalismo. O que o evangelicalismo fala? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a gente faz uma exegese, a gente entende quando, por quê, por quem, para quê, onde que foi escrito, e a gente aplica na hermenêutica para as nossas vidas. Eu falei isso na nossa primeira aula do Pergunte ao Pastor. Então, resumindo, o livro de Gênesis,
Ele fala que no primeiro dia Deus fez, no segundo dia Deus fez, no terceiro dia Deus fez. Agora, o livro de Pedro fala que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, se eu quiser acreditar que o dia lá em Gênesis não era de 24 horas, eu não estou pondo a Bíblia em xeque. Porque, inclusive, no primeiro dia ainda nem tinha sol e terra e lua para definir 24 horas, né? Então, para nós, foi Deus que fez. Se Deus demorou 6 dias de 24 horas, ou 6 eras glaciais, ou 6 quatrilhões de anos, deixa a ciência discutir isso. Nós não temos problema quanto a isso, porque a Bíblia não está preocupada em discutir isso. Agora, tudo o que a Bíblia fala numa correta interpretação, a ciência não condena, a ciência não desaprova. Quem fala que a Bíblia fala besteira é porque não conhece a Bíblia. E aí fica levantando teorias que não têm embasamento nenhum, né? Então, para nós, a Bíblia ela é literal. No primeiro dia, Deus fez isso. Agora, eu, Ednei, não acredito que tenha sido um dia de 24 horas. Por quê? Porque a Bíblia fala que para Deus 1000 anos é igual a um dia. E eu acabei de falar agora há pouco que Deus é um ser atemporal. Então, eu acredito que está escrito, no primeira etapa, Deus fez isso. Se essa primeira etapa Deus podia fazer em um segundo, podia. Mas ele quis demorar uma etapa para ensinar a gente o processo. Por que Deus fez em 6 dias? Para ensinar a gente sobre o processo, né? Agora, sobre a arca, a pastora vai responder. Se Deus mandou fazer, é porque cabe. Também, nossa visão também dos animais é muito a nossa visão de hoje, né? Existem também situações como nem todos os lugares do planeta Terra têm todos os tipos de animais. E nem todos têm animais que foram descobertos muitos anos depois também. Não tinha esse tanto de bicho também que a gente fica imaginando também, não. Tinha os bichinhos daquela região. Daquele momento. E também o tamanho dava, gente. Deus fez, se Deus mandou fazer, porque cabia. Que resposta boa, né, pastor? E existem algumas possibilidades, viu, pastora? Por exemplo, alguns acreditam, porque a arca demorou 1 ano, entre a entrada e a saída. Choveu 40 dias, mas até a água parar de subir, começar a descer, foi 1 ano. E isso, queridos, foi uma novidade na época, porque naquela época não tinha chuva. E aí, entenda isso no livro de Gênesis, né? Quando o Noé vem falar de chuva, o povo não acreditou porque era todo mundo pecador, estava envolvido com pecado, mas também era uma novidade. Porque, se você pensar bem, a chuva é um desbalanço da natureza. O equilíbrio da natureza era para que a umidade relativa do ar durante a noite condensa e molha a terra. Durante o dia, o sol esquenta, ela evapora, e à noite. Então, aqui em Goiânia nós não temos isso, aí no Rio de Janeiro tem. A gente não tem sereno aqui, né? Não. Esse dia eu estava em São Paulo, nós acordamos de manhã, o carro estava molhado de sereno, né? Goiânia é seca, então chuva, inverno, verão, neve, Polo Sul, Polo Norte, isso tudo é um descompasso. Deus não criou assim. Deus criou tudo perfeito. Agora, houve alguma coisa no dilúvio, que alguns acham que foi um cataclisma, um meteoro, que fez a Terra, que é meio ovalada, inclinar. Se eu não me engano, são 23 graus. E por causa dessa inclinação é que bagunçou a natureza. E veio chuva, e veio tudo mais. E alguns acreditam que Noé, que os animais hibernaram. Há uma possibilidade, a Bíblia não fala, mas os animais podem ter. Você sabe a história de ursos aí que ficam hibernando no inverno todo. Então, esses animais podem ter hibernado durante o tempo do dilúvio. Perfeito, Amém. perfeito. E a gente falou, e eu amei o que a pastora falou: se Deus mandou, é porque cabe, né, pastora? Melhor resposta. Ele deu uma medidinha certinha, gente. E pode ser, por exemplo, o elefante pode ter sido um filhotinho que cabia num Pronto, espaço menor, entendeu? Será que pronto. Rafa? Não sabemos.
Amém. E aí, a gente tem. Vocês falaram tanto sobre a história, né, da arca agora, quanto a gente falou um pouco sobre a criação. E tem perguntas sobre as duas coisas. Então, fala aí, gente. Vocês querem que a gente vá para as perguntas sobre a criação ou para as perguntas sobre a história de Noé e da arca? Decidam aí. Olha, Decidam aí. o Valdo escreveu algo importante, né? O doutor Adalto Lourenço, que infelizmente faleceu, né, Valdo? Você sabe, não? Procure no Instagram os vídeos do doutor Adalto Lourenço, um cientista, faleceu faz pouco tempo, que é um criacionista e explica tudo do ponto de vista da ciência. Deixa eu contar, eu não sei se você que pergunta que é, Gi, mas deixa eu falar para vocês. Nós temos aqui na nossa igreja a doutora PhD Juliana Parente, a Ju Parente. Ela é uma professora da UFG. Outro dia ela estava falando para nós que o ser humano só pôde ficar em pé porque ele não tem o último par de costelas. Se o ser humano, se o homem, tivesse mais um par de costelas embaixo, ele nunca poderia ter sido o Homo erectus. Gente, olha o que isso representa. A ciência está falando que porque nós não temos uma última costela, é que a gente pode ficar em pé. E a Bíblia fala que Deus tirou uma costela de Adão. Então a gente só está em pé por causa da mulher. É a mulher que torna o homem em pé, que faz o homem ficar em pé. Então, percebe? Agora, a ciência falou, Deus tirou, a Bíblia está escrito, Deus fez o homem dormir e tirar uma costela. A ciência está provando, depois de não sei quantos anos de ano, que não está errado isso. E é uma pergunta que ninguém perguntou. Gente, ciência e religião dá para andarem juntas. A gente não milita contra a ciência, mas nós caminhamos juntos também. Fé e razão se completam, não se opõem. Ô, Giovana, só uma observação sobre o doutor Adalto Lourenço, faleceu em 2024, pastor. Quando vocês forem, eu sugiro, porque ganha muito tempo, né? Você pesquisar um pouco sobre os vídeos dele, ele vai falar minuciosamente sobre os animais, sobre todos os animais do mundo, porque como eles estavam lá dentro, ele explica aí, você vai compreender cientificamente. Benção. Ô, Gi, eu posso responder essa pergunta do Denilson sobre a criação e a idade, se Noé era real. Denilson, era, e eu vou tentar explicar por quê. Aquele tempo se contava o ano lunar, hoje nosso forma calendário é o ano solar. E ele não é perfeito, tanto é que de 4 em 4 anos tem um dia a mais para completar as horas, né, da questão lá da rotação, da translação. Mas naquele tempo, mesmo sendo um ano lunar, ele é em torno de 360 dias. Agora, como você fala que alguém viveu 900 anos, o Metusalém viveu 969 anos. Gente, como eu falei anteriormente, até o dilúvio, a natureza era próxima da perfeição. E Deus fez o ser humano para ser eterno. Foi por causa do pecado que entraram os vírus, as doenças, e a gente começou a viver menos. Então, até o dilúvio, o homem vivia bastante tempo, sim. Por quê? Porque não tinha camada de ozônio estragada, porque não tinha conservantes, não tinha tudo isso que termina com amante, é perigoso, né? Conservante, aromatizante, não tinha tudo isso que hoje está corrompendo a nossa saúde e piorando cada vez mais. Então, até quando que o homem viveu bastante? Até o dilúvio. Depois do dilúvio, que eu falei que houve essa inclinação da Terra e a natureza ficou prejudicada, o homem passou a viver no máximo 120 anos. Então, antes do dilúvio, eu vivia muito. E aí, gente, aqui talvez nós não tenhamos, mas eu sou de um tempo que, enquanto a mãe estava tendo filho, a filha já estava dando neto para ela. Eu fico imaginando aquelas irmãs 40, 50 anos atrás que tinha 10 filhos. A mulher tinha um período fértil, tem, né? Dos 12 até os 40 e pouco, a mulher tinha 20 filhos.
Hoje a mulher tem 2, já cai bexiga, já faz um monte de coisa. Você imagina aquele tempo que a natureza... Então, quantas filhas Eva teve até 900 anos? Quando Eva estava tendo a filha 700ª, não sei o que lá, a filha dela primogênita, o filho dela estava tendo também. Você talvez conheça das gerações passadas, sobrinhos que são mais velhos que os tios. Por quê? Porque a mãe teve e a avó estava tendo ainda. Então, para nós, essa é uma forma de entender como que a Terra foi povoada. Porque a geração... Ah, pastor, mas então tinha relação de ir primo com primo? Tinha. Por que parou de ter? Porque existe um negocinho na biologia que chama gene recessivo. E se eu tenho um gene recessivo que tem um defeito no meu gene, para eu nascer com alguma anomalia, algum problema, e eu caso com a minha prima, e a minha prima também tem esse gene recessivo porque ela é da mesma família, a probabilidade de nascer uma criança com problema aumenta. Mas não quer dizer que toda vez que 2 primos ou um pai que abusa da filha que vai nascer uma criança com algum problema genético. Agora, nós estamos falando de uma natureza caída, corrompida, de genes adoecidos, genes defeituosos. Agora, você vai lá para o começo, não tinha isso. Aliás, naquele tempo, lembra que o Isaac foi casar com uma parente, os casamentos eram feitos em famílias, até para preservar o clã, preservar o patrimônio, né? Então, naquele tempo, o casamento acontecia e não era considerado imoral, como hoje é. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta sobre a criação que chegou aqui também. É o seguinte, tem uma teoria, né, que fala que entre Gênesis, ou entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, foi a era dos dinossauros. E aí, a gente quer que vocês falem um pouquinho sobre isso também, e a pessoa continua. Como é possível ter sido a era dos dinossauros, entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, se a Terra se a Terra seca só foi formada depois desse versículo? Joia. Gente, como eu gosto de falar dessas coisas. Ai, meu Deus do céu. Ó, a Karine fez uma pergunta, ou a Lara, né? O que quer dizer esses animais que levou lá em Gênesis 7, de todo animal puro, leve com você 7 pares, né? O macho e a fêmea. Porque, Lara e Karina, até o dilúvio, os animais não eram selvagens. Foi depois do dilúvio que a Bíblia fala que o homem passou a ser carnívoro, porque antes do dilúvio o homem comia só, era vegano. Com o dilúvio acabou toda a erva verde. Quando Noé desceu da arca, a Bíblia fala assim: agora vai vir medo dos animais sobre o homem, porque agora o homem, o animal passou a fazer parte da cadeia alimentar do ser humano. Então, esses animais puros eram animais, na tradição judaica, que podiam ser comidos, alimento, podiam ser de alimento. Então, esses animais levados a mais serviram de alimento, tanto dentro da arca quando eles saíram. Bom, queridos, tem 2 linhas teológicas para explicar essa pergunta deste irmão ou dessa irmã sobre os dinossauros. Tem uma linha teológica mais convencional, que a gente aprendeu na escola dominical, que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou porque estava tudo perfeito e ele estava satisfeito. E aí eles dizem que no Gênesis 1 é um resumo, é uma sinopse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem a pergunta, mas como que ele criou? E aí o verso 2 começa a explicar. Ele fez assim, separou água, tal. Essa é uma forma de entender os dias da criação. Outra forma de entender, que eu particularmente, Ednei, gosto dela, é que Gênesis 1 é a criação do universo em algum momento passado, numa eternidade passada, e está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Deus criou o universo, Deus criou todas as galáxias, Deus criou tudo. Se ele continua criando ou não, também é outro problema que a Bíblia não está preocupada em afirmar. Está falando que ele criou. Aí, esse momento, ele pode ter criado também os dinossauros, ele criou os anjos,
A única coisa que ele não criou nesse verso 1 é o homem. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. Criou os dinossauros. Tudo bonitinho, funcionando perfeitamente. Em que nós vamos ler, eu não vou dar spoiler, mas em Ezequiel e Isaías fala da rebelião dos anjos. E quando os anjos se rebelaram contra Deus, capitaneados por Lúcifer, que era um querubim, a Bíblia fala que 1/3 dos anjos foram expulsos da presença de Deus. São chamados os anjos caídos. E aí essa linha teológica acredita que esses anjos caídos caíram aqui na Terra. Foram lançados aqui na Terra. E aí a Terra virou caos. Por quê? Imagina 1/3 de anjo, que a gente não sabe quanto que é, rebelde, bagunçando a natureza e a criação perfeita de Deus. Não sei quantos lembram daquele filme do Spielberg, Os Gremlins. Eu gostava muito de pensar, o que eram os Gremlins? Era um bichinho bonitinho lá, da Ásia, todo fofinho. Quando caía água nele, ele virava um monstro, né? Você imagina, aí tem uma cena que eles destroem tudo onde eles estão. Imagine 1/3 de anjo caído, o que eles fizeram aqui na Terra. Aí, essa ação pecaminosa espiritual do diabo e dos seus demônios podem ter levado a extinção dos dinossauros. Por quê, queridos? Para pensar. Hoje tem animais sendo extintos por causa da mão humana. A natureza que era para a gente cuidar e Deus mandou Adão cuidar e guardar tudo, está sendo estragada. Então, se nós, seres humanos, não estamos conservando a terra, você imagina 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, o que eles não fizeram aqui na terra lá atrás. Então, nesse episódio, pode ter acontecido a extinção dos dinossauros. Porque que os dinossauros existiram e que a gente coloca eles dentro do combustível, no nosso tanque de combustível, a gente coloca, que abastece com gasolina. E aí vem o verso 2. Entre o verso 1 e o verso 2 pode ter passado 1 quaquilhão de eras, não sei o quê. Não estamos aqui medindo o tempo. O verso 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa palavra, sem forma e vazia, no hebraico, é tohu bohu. T-O-H-U-B-O-H-U. Quer dizer caos. Ora, a terra estava o caos. E o profeta Isaías, eu vou tentar achar esse texto aqui, ele fala assim, Deus não criou a terra para ser o caos. Ora, acho que é Isaías 45:18. Se Deus criou tudo, em algum momento a terra estava o caos, é porque houve alguma bagunça. Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Então, o verso 1 fala que Deus criou tudo. O verso 2 fala que a terra estava o caos. Aconteceu alguma coisa, que a gente acredita que foi, então, a invenção do pecado por Lúcifer, e que bagunçou tudo. Aí Deus começa, então, a reorganizar aquilo que o diabo estragou. No verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, é como se a galinha chocando o ovo. Aí diz Deus, haja luz. E fez separação, porque o diabo tinha bagunçado tudo. Separou a luz das trevas. E aí ele falou, agora eu vou organizar as águas de cima do céu, debaixo da terra, apareceu a terra seca. Então, nessa linha teológica, os 6 dias da criação, na verdade, foram 6 dias de reorganização da criação do verso 1 que o diabo estragou. E aí Deus, o que ele cria de diferente? Ele reorganiza tudo e põe o ser humano. Ele fala, agora eu vou criar o ser humano, já que 1/3 da minha criação, que são os anjos, se rebelou, esse 1/3, eu vou criar agora um outro ser, a minha imagem, a minha semelhança, que é o ser humano. E ele colocou, olha que detalhe interessante, né? Quando Deus colocou o Adão no jardim, ele colocou o Adão para guardar o jardim. Guardar, né? Está escrito lá em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar de quem? Guardar do diabo, que tinha bagunçado tudo. Uau.
Acho que o pastor construiu um triplex na cabeça de todo mundo aqui. E, Os pastor, neurônios estão fritando. qual que é o nome lá, pastor? Torru? Torru Borru. Eu vou Pois é, escrever aqui. Torru Borru. Um Deus todo-poderoso, perfeito, jamais criaria o Torru Borru. Aham. Então, também, eu estou mais nessa linha, porque no segundo versículo, quando fala a terra estava, ela não foi criada assim, então ela estava sem forma e vazia. Aí Deus começou a organizar. Então, essa linha aí é a que eu também creio nela. Amém. Amém. Eu coloquei Isaías 45:18 aí, que é quando é que o Valdo fala, né? Que Deus não criou a terra para ser o caos, para ser um vazio. Legal. E os gigantes, pastor? Continuando então nos Não! assuntos polêmicos. Perguntaram Não! aqui, ó. Quem eram esses gigantes em Gênesis 6? Por que não existem mais esses gigantes hoje? Olha, Ai, ai. para eu responder essa pergunta, pastora Rose, eu preciso de pelo menos 10 minutos. Se vocês me derem, vai ter o sorteio hoje ainda, não vai, Gi? Tem sorteio. Agora é sério. Ah, Eu dava esses 10 minutos pro pastor, porque é uma resposta, na verdade, e pega a nota, é muito densa, mas vai responder não só essa pergunta, como outras perguntas. Foi Se o você senhor que fez essa pergunta, pastora? não, Ah, bom. mas, ó, então vocês dão 10 minutos, né, gente? A nossa aula geralmente ela é das 8 às 9h30, mas a gente vai dar mais uns 10 minutos. Vão ficar outras perguntas, porque tem muita coisa de genealogia, de não sei o que, não sei o que. Mas como a gente vai continuar no livro de Gênesis, da nossa leitura, o próximo Pergunte ao Pastor, a gente já começa com essas perguntas que ficaram. Então, eu vou deixar essa pergunta aí dos gigantes, e a outra pergunta que eu acho que dá para responder rápido, que eu vou pedir para a pastora Rose responder, pastora. Depois, só para fechar a nossa aula, aí fica essa para a pastora. Ô, Deus. Giovana, Ah, desculpa, pode fazer a pergunta, pode fazer. a pergunta é: Deus não é filho do homem para se arrepender, mas na Bíblia diz que ele se arrependeu de criar o homem. Como entender isso? E aí, essa eu jogo para a pastora depois. Pode ser, pastora? feito. E eu gosto dessa pergunta, Fechou. eu amo. Fechou. Gente, talvez fosse bom já o pessoal colocar o nome no chat de quem está com você aí assistindo, porque nós vamos fazer um sorteio, quem chegou depois, né, Gi? Nós vamos fazer um sorteio de quem está presente hoje. Então, no começo, nós sorteamos o livro para quem está em dia com a leitura, baseado na enquete, e agora a gente vai fazer um sorteio para quem está na aula hoje. Já sabe o livro ou não, Giovana? Sei, vou pegar ali para mostrar para Tá. vocês. Gente, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar o que nós cremos sobre a história dos gigantes, e vou citar, mas sem procurar na Bíblia, tá? E depois eu vou colocar os textos, pelo menos eu vou tentar assim para ser mais dinâmico. Mas existem duas linhas teológicas para isso também. Está lá em Gênesis capítulo 6. A linha teológica que eu não acredito, mas está aqui, e depois no final vocês vão entender por que eu não acredito, fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E disso nasceram gigantes. A linha teológica mais tranquila, ela diz que as filhas dos homens eram as descendentes de Sete. Aliás, não, eram os descendentes de Caim. E os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Então, vou repetir. Essa linha teológica diz que filho de Deus era da descendência boa de Adão, que veio através de Sete. O Abel morreu e a descendência errada era de Caim. Então, as filhas dos homens são os descendentes de Caim, as descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Essa é uma linha teológica que eu não acredito, mas que muita gente defende. E quem defende essa história não tem como explicar um monte de versículo que eu vou explicar para vocês hoje, baseado na forma como eu acredito. E aí, aqui estaria falando de um casamento de pessoas de julgo desigual. Ora, gente, hoje, se um crente casa com um incrédulo, não nasce gigante, né?
Ao contrário, a minha mãe era crente e meu pai era incrédulo. Nasceu o Ednei, que tem 1,65 m. Então, isso não é teologicamente correto, né? Então, olhando agora para outra possibilidade. Queridos, lá em Gênesis, o primeiro anúncio do evangelho foi quando Deus falou para a serpente: o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça e vai te esmagar. O descendente da mulher era uma coisa diferente, porque observe que está falando, não está falando descendente do homem, o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Se Adão e Eva acreditaram no anúncio do evangelho, falando que o descendente da mulher, que era o Messias, então aqui houve a primeira promessa da vinda do Messias. O Messias quer dizer o ungido, o anunciado, Messias em hebraico, Cristo em grego. Então, quem acreditou, se Adão e Eva acreditaram, eles foram salvos, porque no Antigo Testamento a salvação é em Jesus também, aqueles que criam na promessa dele. E aí Deus fez uma pele de animal, ou seja, houve um sacrifício de um animal para vestir Adão e Eva, e aquele animal tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Bom, o diabo não conhece o futuro. O diabo, o único que é onipresente, onisciente, onipotente é Deus. Então o diabo não conhece horóscopo, é tudo invenção, é armadilha. Mas existiu uma promessa: o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. O que o diabo então tenta fazer? Se ele estraga a descendência da mulher, ele ia estragar a vinda do Messias. Se ele entra na genealogia da raça humana, ele ia ser da árvore genealógica do Messias. Preste atenção. Então, qual foi a estratégia do inimigo? Contaminar a raça humana. E o que o inimigo faz? No capítulo de número 6, que nós estamos lendo, a palavra filhos de Deus é a mesma usada em Jó 1,6. Pastora ou Gi, vão anotando aí. Gênesis 6, quando fala no verso 2, os filhos de Deus, está falando o mesmo termo de Jó capítulo 1, verso 6. Lá em Jó 1,6 fala que quando os filhos de Deus vieram conversar com Deus, o diabo estava no meio deles, e aí Deus perguntou: de onde você está vindo? Vem a história de Jó. Todos nós cremos que ali foi uma reunião de anjos. Os anjos estavam conversando com Deus e o diabo estava lá, e aí Deus falou: está vendo o meu servo Jó? É a história de Jó que nós vamos ler depois. Então, queridos, a palavra filho de Deus aqui é traduzida para anjo, que é Elohim. Não é o Elohim, mas Elohim, é um ser espiritual. E se você se lembrar de Abraão, lembra dos anjos, os três, que a gente crê que um deles era uma teofania. Teofania é uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Toda vez que aparece o anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo a Deus, ou a segunda pessoa da Trindade antes de Jesus se manifestar como Jesus. Então, a Bíblia fala que foram 2 anjos lá livrar o Ló de Sodoma. E lembra que os anjos de os homens de Sodoma quiseram pegar os anjos, que eram homens, para coabitar com eles, e o Ló falou: não, pega as minhas filhas. Então, existe uma categoria de anjo que pode se materializar. A Bíblia mostra isso. Os caras lá comeram churrasco com Abraão, então era um anjo que se materializava. Ora, aqui é uma inferência minha. Se existe uma categoria, tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem todo tipo de ser celestial. Se existe uma categoria de anjo que pode se materializar, se tornar humano, dessa categoria, 1/3 pode ter se rebelado contra Deus. Então, vamos imaginar que existe na eternidade 10 anjos, que é uma categoria plus, que esses 10 anjos podem se materializar. Desses 10, 1/3 se rebelou. Esse 1/3 podem ser esses filhos de Deus que se materializavam e tiveram relações sexuais
com as mulheres, descendentes dos homens humanos. Então está escrito aqui, ó, vendo os filhos de Deus, que são anjos caídos, materializados, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. E fruto de uma concepção não natural, nasceram gigantes. Queridos, eu não lembro agora, mas não tem lá quando o cavalo tem relação, não com a égua, que nasce a mula. Me explica alguém isso aí. Vocês lembram como que é, Valdo? Ajuda aí. Tem quando o cavalo e a burra, não é um negócio assim? Quando o cavalo coabita... Oi? Que é a égua com o jumento. Aí Obrigado. dá a muda. Quando o jumento tem relação e engravida a égua, nasce a mula. E a mula não pode ter filhos. A mula é fruto de uma mistura que ela é estéril. Então, estou dando exemplo do mundo animal para falar o porquê que nasceram esses gigantes. E aí, queridos, qual que era a estratégia do diabo? Era contaminar a raça humana toda. E a raça humana contaminada não ia ter como Jesus vir, porque ele era o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça do diabo. E aí, porque, gente, o que será de tão ruim que estava acontecendo? Que pior do que está hoje, pior do que vai acontecer no carnaval, o problema lá é que houve uma mistura entre duas raças distintas, com o objetivo de impedir a vinda do Salvador, do Messias, do nosso resgatador. E aí o texto nos diz no verso 8 que Noé achou graça diante de Deus. É mais ou menos assim, só estava sobrando a família de Noé. Então Deus falou, eu vou segurar Noé para que o projeto de salvação, o plano de salvação, não seja frustrado. Pastor, navegou na maionese, hein? Bom, vamos para alguns textos para falar para vocês. Judas, verso 6. Judas, lá no Novo Testamento, verso 6, é um texto que eu só consigo explicar a partir dessa visão teológica. Judas, verso 6, está escrito assim. Eu vou começar no verso 5, Judas 5, 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E destruiu a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra. Olha a história de Sodoma e Gomorra, que quiseram transar com os anjos materializados. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Queridos, o pessoal que não defende o que eu estou defendendo, como que eles explicam esse texto? Porque esse texto está falando que Deus guarda anjos em algemas eternas. Aí o povo fala, quando fala que não guardou o seu próprio domicílio, é um terço que se rebelou. Ora, se um terço de anjo caído está algemado, o que está acontecendo aqui nesse mundo com tanta gente possessa e tanta influência do inimigo? Não era para ter ninguém demoniado se os anjos caídos estivessem todos algemados. Agora, quais que estão guardados em algemas eternas? Olha o texto. Aqueles que na época iguais Sodoma e Gomorra, não guardaram o estado original. Qual o estado original? Espiritual. Abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas. Então, esses anjos caídos, que se materializaram lá em Noé, esses não se materializam mais hoje. Então, isso não existe mais hoje. Porque Respondendo Deus até a pergunta aqui da Karina e da Lara. então, esses Deus aqui prendeu. se ainda existe. Não, eles estão presos. E, queridos, é para esses camaradas, olha como que a Bíblia é tremenda. Abra aí em Pedro. Aí entra uma outra história interessante. 1 Pedro, capítulo de número 3, 18. Está escrito assim. Oi? Mandei Isso.
Olha, referência. 1 Pedro 3,18. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual, em espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Presta atenção. Lá em Judas fala que Deus está mantendo uma turma em algemas eternas. Aqui Pedro fala espíritos em prisão, mesma coisa. Os quais, verso 20, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade, a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, queridos, Jesus foi pregar para os espíritos em prisão, mas ele não foi pregar arrependimento para salvação, porque senão a teologia do purgatório está certa. Não há chance de salvação depois da morte. Os camaradas que aceitaram Jesus, tem alguém aberto aí? Os camaradas que aceitaram Jesus no Antigo Testamento, eles foram salvos porque creram na promessa. Quem não aceitou Jesus, não cumpriu os rituais, não sacrificou, não creu na promessa, não foi salvo. Jesus não foi pregar salvação. O texto está falando que ele foi pregar. E pregar não é pregar, é anunciar. Lá em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem um parlatório. É um púlpito grande onde o presidente pronuncia quando ele toma posse. Então, Jesus foi lá no inferno anunciar aos espíritos em prisão que ele tinha vencido, que o projeto deles de contaminar a raça humana fracassou e que Jesus não era descendente deles e era o salvador do mundo. Para quem que ele pregou? Para o ser humano morto? Não. Ele pregou para espíritos em prisão, que no tempo de Noé foram desobedientes. Então, para concluir, tem um outro texto, deixa eu ver aqui se eu acho. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E o verso 6, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra. Percebe que quando ele está falando dos espíritos em prisão, ele fala de Noé, de Sodoma e Gomorra, que são situações onde anjos se materializavam. No caso de Noé, são anjos caídos. No caso de Sodoma e Gomorra, são anjos de Deus que foram livrar Ló. Então, eu concluo olhando para Isaías 26:14. Já passou? Ai, meu Deus, passou meus 10 minutos. Isaías 26:14. Aliás, o verso 13. Isaías 26, 13 e 14. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isto os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. O que nós acreditamos nesse texto? É que está falando esses anjos caídos. Quando veio a arca, o que aconteceu com os anjos que estavam materializados? Se desmaterializaram. O que aconteceu com os gigantes? Morreram. Então, esses gigantes mortos é igual a mula, não ressuscitam. Não, mortos não voltarão a viver. E as sombras, que é a ideia desse ser espiritual que se materializou e depois virou de novo espiritual, esses estão guardados em algemas eternas. Ô, pastor, mas os anjos do reino de luz, amandos de Deus, podem se materializar? É uma boa pergunta que eu não tenho resposta. Eu não sei. Eu não sei se hoje... Algumas pessoas testemunham, né? Que já aconteceram situações na vida, que apareceu alguém do nada, deu um livramento, depois olhou, a pessoa não estava mais lá.
A Bíblia não fala, né? Se você entender que Abraão vem depois de Noé, e com Abraão houve materialização do anjo, na história lá, lembra na história do nascimento de Sansão, né? Então, isso tudo é depois de Noé. Então, depois de Noé, houve anjos materializados, não os caídos, não os caídos. Agora, hoje, depois de Jesus, se os anjos de Deus, que têm poder de se materializar, estão se materializando, eu não sei responder. Ô pastora, só para fazer uma observação. Pastora Rose, e não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aí depois é só para a senhora pensar. Exatamente. Eu fiz essa pergunta justamente também para a gente refletir, porque eu acho que a pergunta da Karina, eu acho que também foi nesse sentido. Se pode se materializar. Já acabou, pastor? Amém. Posso responder, então, a próxima, Gi? Para gente terminar? Então, você quer repetir a pergunta? O pessoal? A pergunta é... Peraí, só um segundo. Se Deus não é homem para mentir, né? Como é que é? Deus não é filho do homem para se arrepender, mas na Bíblia diz que ele se arrependeu de criar o homem. Como que eu posso entender isso? Então, vamos lá. Nós conversamos, inclusive, na última aula, que nós precisamos fazer uma exegese dos textos. E muitas vezes, algumas traduções, elas não conseguem trazer a completude e a amplitude do que aquele texto, aquela palavra realmente significa. Quando nós vamos olhar a tradução do hebraico no original, esse texto está traduzido para a palavra Nasham, que significa lamento, pesar. Então, Deus ele não se arrependeu de fazer o homem, mas ele lamentou, ele sentiu pesar, ele sentiu tristeza pelo que o homem se tornou, porque Deus, um Deus de amor, um Deus tão bondoso, cheio de justiça, quando ele vê a injustiça, quando ele vê o pecado, ele também se entristece. Da mesma forma, um pai e uma mãe, né? Que tem lá um filho e ama o filho incondicionalmente. E aí o filho ele começa a fazer as coisas erradas. Ele se arrepende de ter talvez gerado o filho? Pode ser que não, mas ele lamenta o que o filho tenha se tornado. E aí eu quero encerrar com um exemplo que eu gosto muito, para a gente ter esse entendimento dessa questão das interpretações. Na Bíblia, cita um homem lá em Gênesis 10, versículo 8 e 10, é um homem chamado Nirod, que diz assim o texto: E Cuxi gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra e foi poderoso caçador diante do Senhor. Isso se diz como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Nirod foi um homem muito poderoso e ele foi um dos precursores. Ele começou ali Babel, a torre de Babel, aquela história toda. Ele era um homem mau. Só que quando você lê o texto, você lê aqui que ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Se eu falo assim que a pessoa foi poderoso caçador diante do Senhor, o que eu entendo? Que ele estava diante do Senhor, diante do trono, diante do Senhor, aos pés do Senhor. Mas quando você vai buscar a tradução original, é como se fosse colocar nas nossas palavras que ele foi caçador, poderoso caçador em face do Senhor. Quando a gente olha para o direito, né, quando nós vamos fazer uma petição inicial ali no juiz, a gente coloca lá, né, Ednei vem em face de Giovana Reolão, que vem o quê? Vem contra. Então, não era que ele era um homem que estava diante do Senhor, mas ele era contra o Senhor. Então, para nós termos uma ideia de como que acontece, às vezes, algumas traduções, que nós precisamos buscar fazer essa exegese do texto. E aí vem essa compreensão. Por exemplo, você leu lá que Deus se arrependeu. Mas você conhece no Evangelho que você aprendeu também que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, o que eu vou fazer? Falei, então, tem alguma coisa errada. Aquela famosa frase, né? Algo errado não está certo.
então vou buscar entender o que não está certo aqui. E aí a gente vai buscar a tradução, vai buscar entender. Da mesma forma, é com esse tal de Nimrod. Uai, falou que ele estava diante do Senhor, mas depois ali vai falar tantas coisas ruins sobre ele estava mesmo diante do Senhor? Aí nós vamos buscar a tradução e entender do original, porque acaba que o português não consegue trazer a riqueza de detalhes que está expresso na língua original, na língua que foi escrito. Aí é isso, finalizo assim a minha fala. Isso mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para a próxima. Posso, Giovana? Pode. Em cima do que a pastora falou, eu queria fazer uma pergunta também. Se a Bíblia fala que Deus não se cansa, não dormita o guarda de Israel, por que em Gênesis fala que Deus no 7º dia descansou? Fica para a próxima aula. Gente, essa aula foi assim, como alguém colocou assim no chat, né? Foram muitas camadas. Graças a Deus, a aula ficou salva, tá gravada. Nós vamos mandar o link para vocês e a gente pode assistir, reassistir, para a gente poder entender e absorver todo esse conteúdo, porque foi muito denso, foi muita coisa. E eu quero agradecer aos pastores aqui por todas essas explicações, reflexões, que eu tenho certeza que edificou a todos. E aí eu quero lançar para vocês já a data da próxima aula do Pergunte ao Pastor, que vai ser no dia 27 de março, nesse mesmo horário, das 8 às 9h30, online. E aí a gente vai continuar. Então, ficaram muitas perguntas, principalmente sobre Gênesis, tem muita pergunta de genealogia e várias coisas que vai ter que ficar para a próxima aula, porque a gente já tem muita informação para a gente digerir, né? Então, anotem na agenda para vocês participarem. Peguem esse link da aula de hoje, reassistam, que eu tenho certeza que ainda a gente consegue aprender mais ainda, né? E aí, eu quero pedir para quem ainda não escreveu o nome do chat, colocar o nome, porque a gente vai fazer o sorteio dessa aula pelos nomes do chat, tá bom? Porque alguns aqui não dá para a gente saber o nome e tudo mais, então quem escreveu o nome no chat é que a gente vai sortear o livro. E aí, enquanto isso, pastores, enquanto o pessoal coloca o nome aí no chat, a gente organiza o sorteio. Considerações finais, oração, foto, tá com vocês. Uma coisa para falar, assim, enquanto o pessoal coloca o nome no chat. Gente, amanhã começa a nossa conferência. O pastor já falou aqui no início que nós teremos o espetáculo Meu Lugar, né, da Companhia Rema, uma palavra vinda do trono de Deus através da pastora Adriana da Companhia Rema. E após ainda a conferência, para quem quiser, nós vamos ter a nossa vigília com a pastora Luciana. No sábado, nós também teremos mais um tempo de ministração. No domingo pela manhã também, no domingo à noite e na segunda à noite. Teremos a pastora Luciana, a pastora Adriana, pastor Tiago Grulha. E, amados, nós temos sentido assim de Deus que será um tempo transformador. Pelo que nós temos ouvido, né, tanto do Senhor quanto também dos preletores, eu assim não consigo nem descrever o que serão esses dias. E aí, assim, gente, depois que o negócio acontece, que você não tem como chorar mais no leite derramado. Vai assistir online, mas não é a mesma coisa que estar presencial. Então, se organize, esteja presente, organize a sua agenda, participe conosco, que vai ser muito maravilhoso para a glória de Deus. Aí é isso, minhas considerações finais. Vamos tirar foto então aí, gente. Apareça aí a carinha. Eu falo que os bonitos aparecem, né? Os feios não gostam de aparecer. Deixa eu ver. Ó, o Rafael, o cara... bom. Que o Rafael põe uma foto bonitinha aí, porque o cara tá feio, gente. O que é isso? O que é lá atrás, Rafael? Um violão lá? O que é aquilo lá? Ih, tá apagado. É um... Tá difícil mexer na tecnologia? É a tecnologia. Chama a Patrícia aí que ela sabe. Um carrom. Ó. Carrom. Que Deixa eu legal. ver.
Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Pronto, aquela foto bonita, Coloca o então. nome no chat, gente. O sorteio vai ser agora. Até a Helena, da Fê. Ai, não, meu Deus. Vai dormir, Helena. A Manu já tá dormindo. A carinha dela que vai dormir. Aham. Benção, fotografei aí todo mundo. A Enide está toda deitadinha no sofá aí, né, Enide? Olha que coisa boa. Glória a Deus. Então, vamos lá para a gente encerrar o sorteio da aula de hoje. Vocês estão vendo aqui, colocamos todos os nomes das pessoas que colocaram o nome no chat. E vamos lá para o sorteio. Eu não vi meu nome aí, mas tudo bem. Tava lá. Ildefonso! Ildefonso, seu É... Ildefonso. O livro é esse daqui, ó, de dentro para fora. Vai estar lá na igreja para o senhor pegar, com uma dedicatória do nosso Rota. E o Amém. Eduardo, que ganhou outro livro, também já foi identificado pelos computadores ali no grupo e entraremos em contato. Amém. Queridos, eu queria concluir orando, né? Louvando a Deus pela vida da Giovana, pela vida da Bruna, pela vida da Jennifer Cantuária, que estão aí à frente da organização, e por você, que está nesse desafio da leitura da Bíblia. Eu até testemunhei hoje de manhã para os líderes da igreja que eu estava no meu tempo a sós com Deus, lendo Rota, e Deus começou a ministrar muito ao meu coração o quanto que ele é gracioso, o quanto que ele é maravilhoso, o quanto que ele tem derramado da graça dele na nossa igreja, sobre cada líder. Nós temos muitos líderes participando aqui hoje, e eu estou muito feliz de ser pastor de vocês, junto com a pastora, e podermos ter esse time de gente especial aqui, ungida por Deus. E quando a gente para pensar no que Deus está fazendo, através do Rota 66, o Rota 66 Kids com um álbum de figurinhas que o MCG Kids, a Valkyrie aí, e o pessoal está encabeçando. Então, queridos, a gente precisa olhar para isso, para ver a grandeza de Deus, e a gente precisa aproveitar. Então, desfrutem da palavra, leiam diariamente, crie a disciplina. A palavra disciplina e discípulo tem a mesma raiz, não dá para ser discípulo se não tiver disciplina. Então, separe um momento, você sabe que com 15 minutos você consegue fazer o Rota 66, mas para você fazer com calma, leia 15, 20 minutos, separe 20 minutos para orar, crie esse hábito. Se não der, corra atrás. Como eu falei naquela minha resposta, você não está tendo tempo é porque está fazendo coisa que não tem propósito. Então, ore para que Deus te dê sabedoria. E o Rota 66, além de você aprender da palavra de Deus, além de ter essa comunhão, além de saber que centenas de pessoas estão fazendo a mesma coisa com você em comunhão, nós também criamos a disciplina e somos alimentados pela palavra. Eu sempre dou esse exemplo, se você ficar passando um cesto na água muito tempo, a água vai fazer um processo de limpeza desse cesto, né? Então, Deus vai limpar a sua vida, vai continuar limpando. Ah, pastor, mas eu li, eu não entendi. Eu li, eu não lembro o que eu li. Não tem problema. Eu não lembro o que eu comi a semana passada. Mas se eu não tivesse comido, eu não estaria vivo aqui hoje, né? Então, leia, estude, faça da palavra de Deus seu livro de cabeceira, como nós temos feito. E convide outras pessoas para participar, né? Ainda dá tempo. Nós estamos aí terminando o segundo mês. Se a pessoa entrar agora e ler um dia do Rota e um dia do começo, em 2 meses, em abril, ela está em dia. Então, não dá para muita gente ser abençoada ainda através do seu testemunho em nome de Jesus. Amém? Então, podemos orar? Com certeza. Senhor Deus, muito obrigado por esta live. Te louvamos pela tecnologia que serve para nos aproximar, mesmo estando distantes fisicamente. E nós cremos, Deus, que isso pode ser uma analogia do mundo espiritual. Nós estamos distantes fisicamente, não conseguimos tocar fisicamente, mas o Senhor está conosco. E nós temos a convicção e sentimos isso, assim como estamos interagindo nesta live. Obrigado, Deus, pelo Rota 66. Obrigado, Deus, por cada leitor. Obrigado, Deus, por cada vida que está nesse projeto. Oramos para que o Teu Espírito Santo continue nos revelando a Tua palavra e que nós continuemos crescendo em tudo naquele que é o nosso cabeça, o Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos para todo sempre. Amém e amém.
Amém. Gente, que delícia estar com vocês. Deus abençoe poderosamente. Um beijo para Até vocês. amanhã. Até amanhã, 19h30. Chegue cedo para você não ficar sem lugar. Gi, você conseguiu pegar os nomes? Não Peguei. precisamos. Joia, joia. Pode encerrar. Um beijo para Manda a você. Tchau, gravação. tchau. Beijo. Vou mandar.